Hora de conversar com o Guto Graça aqui na Band News FM, sentindo o pulso nas nossas redes sociais pelo Brasil e pelo mundo. E hoje o Guto vai falar com a gente sobre a declaração do presidente Bolsonaro que tinha acabado com a Lava Jato porque não existia mais repercussão, não existe mais corrupção. Qual foi a repercussão disso nas redes, hein, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Ellens. Bom dia, audiência. Vamos primeiro entender que essa semana a gente tem que ler movimentação de rede para entender como é que chega aí. A semana abre com uma foto do presidente visitando ministros do Supremo, que, na minha opinião, eu que não estou aqui para expressar opinião, mas nesse momento tem que falar, acho perfeitamente normal. Nesse momento, sobe-se uma hashtag Bolsonaro traidor, ok? Vai lá, o pessoal não ficou feliz dele visitar uma coisa normal e republicana, mas parte, inclusive, foi criticando. Depois, com o momento seguinte, o senador Renan Calheiros cita o presidente Bolsonaro de uma forma elogiosa. Aí a internet coloca Bolsonaro com Renan numa hashtag também com intuito negativo. Isso nessa movimentação de quarta-feira. Quarta-feira o presidente dá essa declaração. E o que a gente notou muito, Barão? Boa parte, antes mesmo da declaração do presidente, a gente conseguiu auditar que 10% dos perfis que estavam envolvidos com aquele tipo de hashtag sobre o presidente ou sobre o Renan, eram perfis de pessoas que se diziam lavajatistas, ou autodeclarado de definição, ou em postagem que mostrava que era totalmente favorável à Lava Jato. Ou seja, você tinha uma movimentação ali de eleitores, sim, da base. É claro que na carona, a oposição foi na carona da hashtag para fazer oposição, mas você tinha, sim, parte da base que elegeu o presidente mostrando descontentamento ali, a base lavajatista. E chega, no final do dia, ele deu essa declaração. Normal, Barão, que hoje as redes amanhecessem de que forma? Terreno para oposição e para lavajatista. Só para dar um número básico sobre redes, varredura de redes sobre o assunto. 80% criticou a posição do presidente, trabalhando no maniqueísmo, desconsiderando opiniões neutras. 80% não gostou muito da declaração, agora 20% apoiou, Barão. 20% apoiou, é isso mesmo, mostrou que acabou com corrupção, vamos botar o país nos trilhos. Ou seja, uma hashtag, uma movimentação que ela teve um peso muito forte, Rio, Brasília, São Paulo e Pernambuco. E a gente está conversando sobre isso, Barão, por uma razão. Vai ser pauta de assunto para os próximos 10 dias. É diferente daquela coisa de uma onda engole outra, de nomeação de uma pessoa para o Supremo. Não. Será pauta que a gente vai ver em artigo, em debate, em programa de entrevista. Essa não é um assunto que se encerra tão somente agora nessa fotografia momentânea de, digamos assim, quase usando um termo vulgar, mas meio de barata voa, que a população, peraí, ele está contra a Lava Jato? Não, vamos começar a ver como é que vai ser o assunto na digestão dentro da base realmente de apoio. Agora, eu só não entendi uma coisa, Guto. Os lavajatistas, nessa expressão que você usou, eles teoricamente romperam com o atual governo, ou eles falam assim, puxa vida, não é bem por aí, eu até admiro o atual governo, mas eu não concordo com essa situação de ele acabar com a Lava Jato. Enfim, tem uma massa rachando com o atual governo ou não? É apenas uma advertência, digamos aqui. Barão, excelente pergunta, porque, em geral, os institutos de pesquisa trabalham com aquela coisa do aprovo e desaprovo maniqueísta, de sim ou não. Em redes, a gente calibra a máquina e a gente procura estudo calibrando em 5 níveis de discordância. Não tem esse racha, o racha que já houve no momento da saída do ministro Sérgio Moro, e não foi tão grande quanto se esperava. Não, você tem discordância, mas na ausência de nome, o presidente Bolsonaro ainda tem uma zona de conforto incrível até diante de crítica. É diferente. Não teve. O que a gente tem que... Por que esse assunto é um assunto delicado? Lava Jato, Barão, é algo que tem uma aprovação tácita mesmo da sociedade,
pelo menos em 50%, que não quer dizer que 50% seja contrário. Agora, é algo que mobiliza uma grande parte da rede como uma bandeira. Foi uma bandeira de parte da sociedade. E agora, quando você decreta, digamos, o fim dela, a gente tem que acompanhar a movimentação. Que tipo de movimentação, Barão? Como é que vai se comportar o influencer daquela pessoa, ou aquele jornalista, aquele articulista, aqueles formadores de opinião dentro de uma base? Ontem houve um rompimento de parte de um ideário que ajudou a eleger o presidente. No momento, tem que se compreender como é que vai ser essa movimentação. Por enquanto, Barão, está calmo e tranquilo para o presidente Bolsonaro. Não tem um rompimento, tem um chamamento de, digamos assim, de um apertão aqui, ali, acolá. Mas é muito pequeno o desgaste que tenta, às vezes, colar no Bolsonaro com essa coisa do sim ou não, tá, Barão? Acho que a gente tem que analisar, e não estou passando pano para Bolsonaro, estou falando o que a gente vê de redes, não é opinião pessoal. Claro, é só uma análise do que está acontecendo nesse momento. Fala aí, Ellen. Guto, a minha curiosidade é no seguinte sentido, você disse, olha, a gente teve ontem esse movimento, essa fala de Jair Bolsonaro que gerou uma reação, e você disse, isso é reação para a gente acompanhar o que no jornalismo nós chamamos de switch, né? Ou seja, exatamente, aquilo que vai continuar se desdobrando daí. Mas nós já percebemos também que o atual governo é muito sábio ao usar estratégias de você tá todo mundo falando da questão da Lava Jato, de repente surge algo maior, que vira outro foco, muda o foco da coisa. Tem como agora a gente saber se isso vai continuar reverberando ou não? A gente não tem como saber agora se essa reverberação, essa suíte vai continuar. Lendo tendência, difere, vamos lá, a nomeação do ministro Cássio, ela pode durar até o fim da nomeação ou não dele como ministro do Supremo, correto? É uma coisa que tem um início, meio e fim. A Lava Jato, ela tem um patrimônio imaterial. Me parece que não sairá do foco, porque foi oferecido matéria para isso e as pessoas começaram a ficar um pouco assustadas. Fato, isso é uma coisa que a gente tem que entender. No momento que você decreta o fim da corrupção, como o presidente decretou, é tudo o que qualquer cidadão quer. Mas tudo que qualquer cidadão quer é que meios que foram consagrados, exemplo, a gente tem uma pesquisa de Ibope de dezembro, que 81% da população era favorável à continuidade da Lava Jato. Então, esse assunto não me parece um assunto que ele tem começo e um fim muito rápido. Ele tem um fim até final de mandato. Resta saber como os atores vão se comportar, como o ministro Moro vai vir falar, como os procuradores vão vir falar, como a oposição política pegará isso. Quem tem, de repente, cacife para poder bancar, eu sou favorável à Lava Jato, Ellen, vai tudo depender da movimentação dos atores e influenciadores. O assunto é assunto para durar até fim de mandato. Vai depender de como vão conduzir, e redes estão propensas a aceitar o assunto. Resta saber como ele vai ser introduzido, Ellen. Guto, a gente sabe muito bem que há uma utilização de robôs aí, que é um negócio que há muito tempo a gente fala também aqui no Pulso, né? Diferentes formas, diferentes partidos, não é algo exclusivo desse ou daquele grupo. Esses robôs estão sendo utilizados de alguma forma também nesse momento para subir hashtag, para de alguma forma ter alguma tendência nesse meio digital? Olha que interessante. A pergunta é ótima porque foi uma semana com poucos robôs. Foi uma semana... Robôs sempre existem, perfis suspeitos existem, e perfis, Barão, que a máquina, às vezes, na leitura, ela suspeita que é um robô, porque é uma pessoa que só posta por um assunto, ela posta de uma forma virulenta, ela usa a caixa alta, ela usa número. Por todas as triagens básicas, você acha que é um robô. E vai ver atrás, numa segunda rechecagem, que é uma pessoa. Então, o que eu peço muito não é robô. Se o robô manda para 300 pessoas, mas 300 pessoas ignoram, não. Mas se mandou para 300 pessoas que querem ouvir aquele tipo de narrativa, meu amigo, sempre vai ter a interface humana, Barão.
culpar as máquinas é quase a gente nos espiar um pouco de culpa e culpabilizar um ente, um comandante. Não. A gente tem que lembrar que tudo acontece por volição. Por mais indução que seja, robô não coloca voto em urna. Enquanto a gente não compreender isso, Barão, é uma coisa muito fácil, culpar o robô, fulano de claro. Não. Problema e solução para tudo, de rede de pensamento, Barão, não é aqui filosofando, está no cidadão, está no brasileiro, o problema é a solução. A gente tem que parar de culpabilizar a plataforma, a rede. Não, nós podemos fazer isso. A gente pode checar uma informação, a gente pode entender, por exemplo, a subida agora de uma hashtag que está subindo forte nas redes, Bolsonaro, criatura do pântano, é ofensiva ao presidente. Aí você fala isso, fala, lá, o Guto Graça está passando o pano para o Bolsonaro. Não, é que eu queria entender o que uma hashtag Bolsonaro, criatura do pântano, agrega ao processo político. Me parece xingar o juiz quando ele erra contra o seu time de dentro de casa no pay-per-view, Barão. Eu não consigo entender essa movimentação, além de só sair, digamos assim, o seu fígado se liberar um pouco. É dividindo aqui com vocês que é algo que está subindo agora. É em tempo real que a gente está fazendo essa coluna e está discutindo esse assunto. São as coisas das redes sociais aí. Guto, um grande abraço para você. Na semana que vem a gente volta a conversar nesse mesmo bate-horário. Um abraço. Beijo para você e para a Eri, para toda a audiência. Tchau, tchau. Até mais.